Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as divergências entre juristas sobre leis que regulam o impeachment e cassação de cargos e mandatos. Para falar sobre os limites da lei em questões fundamentais para a vida do país, eu entrevisto o jurista Luiz Flávio Gomes, que é presidente do Instituto Avante Brasil. Ele já foi procurador de justiça e também juiz de direito. Muito obrigada por estar conosco. Quero começar sobre uma questão que surpreendeu, que foi a intervenção do Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. Ao tirar partes do processo que está em andamento em Curitiba para correr em outras cidades. Numa operação que recebeu aí o chamamento de fatiamento. Bom, os advogados dos réus, dos denunciados nessa Operação Lava Jato, elogiaram e gostaram muito desse fatiamento. Eu quero ouvir a sua opinião. Primeiro, se houve uma ingerência realmente surpreendente e indevida do Supremo. E se isso tem algum significado especial? Maria Lídia e nossos telespectadores, nós andamos tão desconfiados de tudo que é políticos, Supremo e juízes, que tudo o que eles fazem a gente coloca em suspeita, achando que por detrás tem alguma coisa para sacanear o país. Essa é a perspectiva nossa de cidadania hoje, indefesa e impotente. Na verdade, este pedido de fatiamento da Lava Jato foi feito pelo próprio Teori Zavascki. Foi o ministro do Supremo que disse: eu não tenho 100 cabeças, nem 100 braços, nem 100 pernas. Eu não consigo tocar tudo, eu. Então vamos dividir tudo, porque, óbvio, tem muitos juízes no Brasil. Mas, claro, esse pedido do próprio Teori, que é quem manda no processo lá no Supremo, esse pedido dele foi interpretado pela população como algo que era para sacanear o Moro. E com isso tira poderes do Moro, que está indo muito bem e julgando rapidamente por causa das delações premiadas. Mas, na verdade, o pedido foi do Teori. Agora, o que importa? Sim, mas aí o pedido, como o senhor avalia este pedido? É pertinente? Pertinente. É pertinente? Pertinente, juridicamente correto. Hoje tem um artigo no Globo da Miriam Leitão questionando por que dividiu se está tudo conexo. É que o Supremo já fez isso 500 vezes. No caso do Maluf, ele mandou parte para cá, para a primeira instância, e ficou com o Maluf. É tão comum isso dentro do Supremo, do ponto de vista da jurisprudência, que nós que conhecemos o Supremo, a gente sabe que não houve nenhum tipo de malandragem. Mas a população não compreende assim. Porém, agora o importante: quem vem vindo, quais outros juízes que virão, eles terão a mesma competência e rapidez do Moro? Porque serão comparados. Qualquer juiz que receber, o caso, por exemplo, da eletronuclear, se o juiz não der um andamento rápido igual o Moro, todo mundo vai dizer: tá vendo? Este juiz... Mas o juiz, ele mesmo vai se queimar por conta dele. Então o Moro é como que hoje um padrão de justiça. Uma referência muito forte. É uma referência forte. Embora em alguns atos ele não esteja indo bem, não foi bem, e o Teori já puxou a orelha dele e já revogou 11 preventivas dele. 11 o Teori já revogou, dizendo: Moro, fundamenta melhor isso daqui. Ele trocou a preventiva por domiciliar. Então, em síntese, Moro está indo bem, é rápido, isto é uma surpresa para o Brasil, porque os poderosos econômicos não iam nem sequer a julgamento nunca, agora estão sendo julgados em 4, 5 meses. Isso não é revolução. Então, Moro está indo bem aí. Porém, Moro, devagar, cumpra a lei. Porque se não cumpre a lei, anula. Se anula, a população vai ficar enlouquecida com isso. Bom, outro caso que está gerando muita perplexidade é o do presidente da Câmara Federal, Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Uma vergonha. Então vamos centrar agora em alguns aspectos. O primeiro deles é o seguinte: Eduardo Cunha chegar com aquelas
O Ministério Público da Suíça mandou as referências das contas clandestinas, muito dinheiro e etc. e tal. Ficou uma impressão, gerou-se uma expectativa que havia provas irrefutáveis de que ele havia mentido para a CPI e que existiam as tais contas e que alguma coisa ia acontecer em termos de saída dele até da presidência lá da Casa, da Câmara. Muito bem. Acontece que as coisas estão como estão, ele está com muita força política, ele tem aí uma maneira de constranger tanto a oposição como o Palácio do Planalto, como os pares, e vai falando bastante, cria histórias e dá a versão dos fatos. O que eu pergunto ao senhor é se o deputado Eduardo Cunha tem uma blindagem inexpugnável. Não é intransponível, Maria Lídia. Vai cair. Tem que cair, porque uma vergonha como é Eduardo Cunha não pode administrar R$1 da população. Não pode. Ele não tem moral nenhuma para isso. E o grande culpado pela presença até aqui do Eduardo Cunha, e por que ele não caiu, foi o próprio PSDB, que hoje se redimiu. É melhor tarde do que nunca. Porém, o PSDB foi muito culpado, e ao lado do PT, e o PMDB igual. Os 3 maiores partidos do país entraram numa conivência para mantê-lo na presidência da Câmara. Agora o PSDB percebe que embarcou num bonde errado, porque o sujeito ele mentiu na CPI e a cassação dele na comissão de ética é por ter mentido, não é por ter conta em qualquer que seja o canto. Não é isso que está em discussão. Bom, ele argumenta que não mentiu, que ele deu as respostas, que ele não tinha conta nenhuma, tinha umas tais de trusts lá, que ele deu esse nome. O dinheiro é disso, de negócios que antecederam o cargo dele como deputado, etc, etc e tal. E quem acusa é que tem que provar. A quem cabe o ônus da prova? Pois já está tudo completamente provado. O Ministério Público da Suíça mandou todas as provas para o Brasil, estão aí já divulgadas com a assinatura dele. A assinatura dele, a assinatura da mulher dele, não há mais o que se discutir, a prova já está toda feita. Agora a questão é, quanto tempo ainda ele dura no cargo? Do ponto de vista político, é capaz que ele domine a comissão e não passe na comissão o pedido de cassação dele. A comissão de ética. Comissão de ética. Isso é uma decisão política. Aí vamos para o campo do judiciário. Já que o mundo político, eles se entendem na malandragem, todos que estão envolvidos no caso Petrobras, não estou acusando todo mundo. Mas assim, se o mundo político não dá uma solução que o povo tanto espera, é preciso que o Supremo dê. E a decisão do Supremo vai ser agora em dezembro, está prometida. Na hora que receber a denúncia contra Eduardo Cunha, tem que tirá-lo do cargo. Tem que tirá-lo do cargo. Ao qual o senhor se refere? A presidência da Câmara. A presidência da Câmara, porque na linha sucessória corremos o risco de, na ausência de Dilma ou de Michel Temer, de um e de outro, o presidente da República é Eduardo Cunha. Perfeito, esta semana já está acontecendo isso. A Dilma tinha que estar presente numa reunião internacional. Sim. Michel Temer está na Rússia também numa reunião internacional. A Dilma optou por não viajar para não deixar o Eduardo Cunha assumir, porque isso é uma vergonha. Do ponto de vista internacional, nós perderemos mais um grau de investimento e o Brasil vai pro buraco completo. Assumir a presidência um sujeito declaradamente corrupto, ou seja, comprovadamente corrupto. Não pode. Agora, Maria Lídia, o mundo todo, o Brasil, por que o Brasil está em crise? Na raiz tinha que ter cortado isso, lá na raiz. No primeiro momento que o MP da Suíça disse, está aqui as contas dele, no dia seguinte, esse cara tinha que estar eliminado. A última questão está na ordem do dia. Aquele projeto de lei 5069, que propõe mudança nas regras que regulam a questão das pessoas, mulheres principalmente, vítimas de violência sexual, e que traz uma grande mudança que exasperou não apenas mulheres, meninas muito jovens protestando,
sobre essa questão, mas não apenas exasperou, trouxe muita insegurança. Eu quero ouvir a sua opinião sobre essas mudanças. Se nós já temos lei que regulamenta esta questão, que envolve todo caso de vítima de violência sexual, é necessário uma outra lei que traga as mudanças propostas e que expõe, principalmente a vítima, a constrangimentos inomináveis? De modo algum, jamais deveria Eduardo Cunha ter proposto o que ele propôs. O aborto em caso de estupro está na lei brasileira, porém não é obrigatório. A mulher faz se quiser. Se ela opta por fazer, é claro que nós temos que dar amparo, porque ninguém quer ser estuprado. Ninguém quer ser estuprado. Ou seja, um erro crasso do Eduardo Cunha, mais um, que vai impondo suas convicções, e é interessante. Por isso que ele saiu de presidenciável para caçável e agora de caçável para encarcerável. Esse sujeito tem que parar na cadeia. Muito obrigada, professor. Ótimo. Uma boa noite.